Olá, inscritos do Espada de Miguel, tudo bem com vocês? Vindo para a nossa sessão de times, né, que serão contemplados na previsão 2026, os times da Série A, e chegamos ao 11º time, né, que é o Grêmio. Nós já falamos de Fluminense, de Flamengo, de Cruzeiro, já falamos de Coritiba, Corinthians, Chapecoense, Botafogo, Bahia, Atlético Paranaense. E agora nós chegamos ao Grêmio. E o Grêmio, ele tem quatro campeonatos para jogar esse ano. Ele tem o Gauchão, né? Ele tem o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então, com a radiestesia aqui, a gente vai ver mais ou menos como é que estão as energias. É mais uma energia de sim ou não, tipo, vai vencer ou não. E depois a gente pega as cartas e dá uma olhada no panorama, né, dos campeonatos também, bom? Então vamos lá. O Grêmio, em 2026, vai ganhar o Campeonato Gaúcho? Sim, tem boas possibilidades de ganhar o Campeonato Gaúcho. O Grêmio em 2026 vai ganhar a Série A? Não. O Grêmio em 2026 vai ganhar a Copa do Brasil? Não. O Grêmio em 2026 vai ganhar a Sul-Americana? Não. O Grêmio irá em 2026, segundo a radiestesia, ganhar somente o Campeonato Gaúcho? Sim. Então, pela radiestesia, a gente pode inferir que o Grêmio ganhará o Campeonato Gaúcho. Agora vamos ver nas cartas. Campeonato Gaúcho.
Vamos lá, Campeonato Gaúcho, né? 6 de A, 9 de A, nossa, todas de A, hein? Impressionante. Espadas aqui. Impressionante. Cavaleiro de Fogo. 3 de A. 8 de Terra. Sete de ar. Isso aqui é para a Copa do Brasil, né? 7 de terra. E o ego, que é o diabo. Rapaz. 2 de água, sendo sul-americano. 8 de água. Só falta ser outra de água. As de água. Meu Deus, que é isso? Eu nunca vi isso. Sair tudo espadas num e todo copas no outro. É impressionante. Estou impressionado. Bem interessante essa. Sobre o Campeonato Gaúcho aqui, temos um 6 de espadas. E o 6 de espadas era uma carta de movimento. Era uma carta que manda você, ou o Grêmio, no caso aqui, olhar para frente. É um novo campeonato, é uma nova perspectiva e assim, o que ficou para trás, ficou para trás. Aqui pode dizer também que como o Grêmio tem um novo comando técnico, uma era ficou para trás e eu acredito que possa indicar que é uma nova era com os conceitos novos. Vejo muito dessa forma. E acontece que o Grêmio, ele aprendeu muito com os problemas, com algumas negatividades, sentimentos negativos do passado. E ele se encontra preparado para o que há por vir, em virtude desses erros cometidos, da chateação cometida. E assim, eu vejo também que há muito essa questão, porque aqui fala de sentimento negativo. E é engraçado, o 9 de ar é essa carta do arrependimento. Eu acho que o Grêmio se arrependeu de algo no passado. Da culpa de alguma coisa que foi feita, alguma decisão que foi feita, às vezes de algum treinador que o Grêmio perdeu e foi um erro e trouxe outro. Eu vejo muito isso. Vejo também o arrependimento de algum jogador que o Grêmio deixou sair às vezes e se arrependeu. E assim, aqui fala outra carta de deixar para trás. Então, esse sentimento negativo fica muito claro que o Campeonato Gaúcho é como se fosse um momento de expurgar, de liberar esses sentimentos negativos. Fica muito claro como são duas cartas de liberação. Para que o Grêmio possa seguir em frente em 2026, é necessário deixar para trás algumas coisas, alguns sentimentos de culpa, de negatividade, de arrependimento, para que o time possa seguir. E o Pajem aqui, o Valete, ele traz muito essa questão também de uma leveza maior, né? Do time atuar com estratégia, com análise, com atenção, com foco. Mas também traz muita energia, porque é uma energia de um pajem. E o pajem, ao mesmo tempo que, neste caso aqui, é um pajem de ar, um valete de ar. Então ele é impulsivo. Ele é lógico, mas ele é impulsivo, ele é curioso. Então, assim, ele vai ter muita energia para fazer as coisas. Vai ser muita energia. Pode dizer também que o Grêmio vai utilizar muitos jogadores jovens também no Campeonato Gaúcho. Pode ser uma perspectiva também. Aí, não precisa às vezes de carta para dizer isso, porque muitos times estão usando jovens
no campeonato estadual. Sim, é verdade também. Mas aqui está indicando que deve usar, se não na totalidade, uma parte. A única coisa aqui que tem um alerta é que diz para que não confundir impulsividade com assertividade. A impulsividade pode conduzir o Grêmio a não se dar bem no campeonato. Mas se for um impulso com foco, com organização, com estratégia, o Grêmio tem chances de ir bem no campeonato. Campeonato Brasileiro, nós temos Cavaleiro de Fogo, 3 de ar e 8 de terra. O que acontece? É um cavaleiro de paus. Então, o Grêmio vai ter muita energia, vai ter muita impulsividade, vai precisar se adaptar às mudanças, vai ter essas condições de adaptar às mudanças. Esforço, determinação e coragem não vão faltar. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado com a falta de atenção. Até relembra um pouco as cartas anteriores, né? Para não ter muita pressa e, às vezes, ficar tropeçando, né? Nos próprios erros. Não me parece ser um campeonato bom que o Grêmio vai fazer, o Campeonato Brasileiro. Talvez seja um dos piores campeonatos dos 4 aqui que ele irá fazer. Por quê? Embora tenha um Cavaleiro de Fogo e tenha um 8 de ouros, que é uma carta de esforço, de atenção. Então, assim, pede-se muita atenção e esforço para que as oportunidades não sejam perdidas, porque o 8 de ouros é uma carta de construção, né? É uma carta de confiança e tal. Então, assim, se o Grêmio tiver cuidado com essa construção, não se desesperar, não perder o foco, ter atenção, ele vai bem. No entanto, aparece aqui uma carta que é, assim, eu considero como uma das piores cartas, que é o 3 de espadas. E o 3 de espadas é uma carta negativa. E ela fala de conflitos. Ela fala de tristeza. Ela fala de sofrimento, de mágoa. Então, assim, traz uma esfera um pouco negativa para o Campeonato Brasileiro, causada por conflito. E esses conflitos são com o treinador, com as ideias do treinador, ou esses conflitos são em virtude dos muitos campeonatos? Uma dessas coisas é bem possível que seja a resposta para o Grêmio aí nesse campeonato. Na Copa do Brasil, a gente vê 2 sets e o ego. O que acontece? O 7 de ar, ela é uma carta que tem um lado positivo, um lado negativo. Normalmente é assim, né? Então, assim, me fala da questão do planejamento. E pode ser até isso que vai trazer um pouco de problema pro Grêmio nesse campeonato, porque com muitos campeonatos e às vezes um grupo que não é tão grande, é preciso ter planejamento. Se não tiver planejamento, vai por água abaixo. Aqui pode ser que, em virtude da Copa do Brasil trazer uma grande quantia financeira e ser um campeonato muito rentável, às vezes aqui mostrado pelo ego, isso vai fazer com que o Grêmio, às vezes, não se planeje tão bem, queira abraçar as várias competições, tentando conseguir a lucratividade, o lucro em todas elas, mas às vezes não é possível. Você tem que abraçar uma quantidade de competições que seja compatível com o grupo que você tem. Então, assim, o 7 de espadas está nessa questão de desconfiança.
traz, às vezes, uma questão assim, pesar as consequências de uma ação que às vezes não é tão boa. E o Sete de Espadas fala isso, sabe? Talvez o Grêmio não dê conta tipo o ego ali, né, vamos dizer assim, ele te fala assim, não, eu dou conta de todas essas competições, mas às vezes não dá. E pode acabar tropeçando nas próprias pernas. O Sete de Ouros até fala de um trabalho duro que traz boas conquistas futuras. Só que é uma carta de espera, de aguardar. Não vai ser agora que o Grêmio vai colher esses frutos. Então, se não é agora que ele vai colher esses frutos, que necessita de um planejamento futuro para conseguir ganhos materiais aqui, por exemplo, com ego, a Copa do Brasil, então, não é algo para agora. Então, fica muito claro que a Copa do Brasil não é uma conquista que está próxima do Grêmio, embora o Grêmio seja um time bem copeiro, mas neste caso aqui, talvez a Copa do Brasil tenha que ficar para depois, tá? Não me parece que a Copa do Brasil vai ser algo palpável para o Grêmio em 2026. E por último, nós temos aqui muitas Copas na Sul-Americana, então vai ser uma coisa bem emocional, bastante emoção, bastante interessante, porque nós começamos com um As de Copas. As de Copas, ele traz coisas novas. Então, é uma possibilidade que traz aquele calor pro coração, vamos dizer assim, que traz possibilidades de título para os torcedores do Grêmio, e os torcedores ficam felizes e ficam animados com a possibilidade de ganhar um título internacional. Depois nós temos um 8 de água. E aí é que vem. O 8 de água fala para você abandonar certas situações e deixar para trás algumas situações. Nós estamos falando de Sul-Americana, então muito provavelmente o Grêmio vai ter que largar essa competição, porque há muitos desafios, há muitas mudanças, e aqui fala de abandonar. Do mesmo jeito que falava de abandono aqui, ó, na Copa do Brasil, fala de abandono na Sul-Americana também, entendeu? E aqui, como tem um 2 de Copas, fala de união, né? Então, assim, é necessário que todos estejam unidos para tomar a melhor decisão. Se eu tenho que deixar para trás, tipo, o 7 de terra fala para eu plantar para colher depois na Copa do Brasil. E o 8 de água fala para eu deixar para depois. Então, essas duas competições provavelmente devem ser, vamos dizer, colocadas em segundo plano pelo Grêmio. Pelo que eu entendo aqui, o Grêmio deve focar em duas competições no máximo aqui. E outra coisa, se não focar no Campeonato Gaúcho, vai passar tristeza, vai passar por problemas, vai passar por dificuldades. Seja aqui no Campeonato Gaúcho, seja aqui no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, assim, eu vejo dificuldades pro Grêmio, se ele não priorizar competições. Acho que tá muito claro aqui pra gente. Porque o 7 de A é uma carta de planejamento. Então, se não tiver planejamento, o Grêmio pode se dar muito mal nesse campeonato, muito mal nas competições. Infelizmente, assim, para os torcedores isso não é bom. E eu, como torcedor, eu digo a mesma coisa também. Nem todo mundo tem elenco igual Flamengo e Palmeiras. Então, alguns times, eles precisam concentrar suas atenções em algumas competições. E é o caso do Grêmio aqui. Tá ok? Torcedores do Grêmio, torcedores de modo geral, é isso que eu tenho para o Grêmio. Até mais então.